Olá, meu irmão, minha irmã, em Cristo, boa noite. Mais uma vez aqui, estamos batendo bola na liturgia dessa quarta semana da Páscoa. Estamos na caminhada e vamos mais uma vez refletir a liturgia de hoje e vamos falar sobre o bom pastor. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Mais uma vez, boa noite, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Mais uma vez, vamos hoje refletir sobre a liturgia do dia. Estamos caminhando na quarta semana, da Páscoa. Ainda vamos ter mais 3 semanas até chegar a Pentecostes. E nesse dia, nessa quarta-feira, a nossa reflexão de hoje, o fio condutor dela, é muito claro. Deus faz nascer vida nova, mesmo a partir de situações que parecem que estão perdidas. Em situações que a gente acha que já não tem mais jeito, Deus faz aparecer vida nova. E nessa liturgia, Jesus apresenta mais uma vez como o bom pastor, que conduz com segurança a quem escuta sua voz. Então, ao mesmo tempo, a igreja nascente, aquela igreja que está começando, aprende a permanecer fiel e torna-se misericórdia, até que surjam frutos visíveis no mundo. Então a igreja se une, permanece unida e fiel, até que os frutos comecem a aparecer. Então hoje a gente vai começar novamente na liturgia do dia, depois vamos dar uma passada, vamos encerrar com o terço da misericórdia mais uma vez e, como sempre, o final a gente vai rezar pelo Santo Padre, o Papa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, talvez você esteja vivendo assim um período que não escolheu na sua vida. Às vezes a gente passa por essa fase. Uma mudança inesperada, uma prova, a gente é bem provado, um período que a nossa fé é bem testada. Quando a gente é bem criticado, quando a gente é bem... As pessoas começam a te malhar, então é uma prova da sua fé. Às vezes, por fora parece que nada está dando certo. Nada, a gente às vezes pensa assim, nada está dando certo na minha vida, porque como eu rezo, eu tenho fé, mas só aparece problemas, só aparece críticas, ninguém apoia. Então, às vezes acontece isso na nossa vida. Mas hoje o Evangelho e a primeira leitura, eles vão nos conduzir e nos convidar a olhar com outra luz, de outra maneira. Deus, ele é capaz de transformar dimensões, dispersões, medo em missão. Ele é capaz de fazer isso. E, ao mesmo tempo, a confiança e a esperança firme. Então, a gente vai ler agora a primeira leitura, o Evangelho,
e depois a gente vai ver o que eles têm dentro de cada um para nos levar ao redil das ovelhas que Jesus toma conta. Então, cada um de nós tem uma missão. E essa missão, ela tem que ser perseverante e firme. Sempre estarmos firmes, independente da situação, do momento que a gente vive. Então, agora nós vamos fazer a primeira leitura e depois a gente faz o Evangelho e vamos dar uma passada nessa liturgia. Porque, como eu disse anterior, como eu disse ontem, ontem, a gente está vivendo um tempo muito lindo na igreja. A gente está vivendo o tempo, né, desse tempo de Páscoa, do nascimento da igreja, aonde os apóstolos saem, onde eles pregam e aonde o Espírito Santo confirma toda a sua pregação. Jesus, ele deixa isso bem claro. Quem escuta a voz dele e acompanha, as coisas acontecem. Ele está sempre nos protegendo, sempre nos dando oportunidade nova na nossa vida. Então, hoje a primeira leitura, ela está em Atos dos Apóstolos, a gente continua dentro de Atos dos Apóstolos, né? Vendo o início da igreja. Nós já vimos a história de Estevão, a conversão de Saulo, né? A dispersão, a perseguição entre a morte de Estevão e a conversão de Saulo, que é hoje São Paulo, teve uma perseguição muito forte dentro da igreja. A perseguição onde as pessoas foram mortas, os cristãos eram caçados como animais. Porém, nem isto fez a igreja desaparecer. Aí, se você puxa na memória, a gente lembra lá no início, quando Pedro e João foram levados ao Sinédrio e quando estavam sendo julgados, Gamaliel falou assim: deixa esses homens ir. Se isso for de Deus, nada podemos fazer. Se não for de Deus, vai desaparecer como tantas outras que passaram. E a igreja, mesmo sendo perseguida, sendo levada a tribunais, sendo maltratados, não deixou. Muitos mortos, muitos mártires, começando por Estevão, ela sempre se manteve firme. E é isso que nós vamos ver nessa leitura. Então, a primeira leitura é Atos dos Apóstolos, está no capítulo 11, no versículo de 19 a 26. Como sempre, eu vou ler na versão da CNBB, que é uma versão mais simples para a gente entender melhor, para a gente ver o conteúdo com mais clareza. Então, mais uma vez, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo de 19 a 26. Naqueles dias, aqueles que haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu após a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia. Embora não pregasse a palavra a ninguém que não fosse judeu, contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor
estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então, enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. E que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Em uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarsos, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando junto naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Então, além de começar a primeira igreja, aí na Antioquia começou a palavra cristão. As pessoas começaram a se chamar os seguidores de Jesus Cristo de cristão. O evangelho de hoje continua aquela caminhada de Jesus, né? Que começou com o discurso do pão da vida, lá no capítulo 6, e vem, estamos dentro do discurso do bom pastor. Então, nós vamos hoje terminar uma sequência daquele discurso. A pressão sobre Jesus para se declarar o Messias, as perguntas, tudo isso vem através de respostas que Jesus dá, não se declarando, porém mostrando. Quem escuta sua voz, quem o conhece, não precisa de fazer essas perguntas, não tem dúvida. Descobre por eles, pelo seu coração e pela sua fé, que ele é o Messias. Então, hoje nós vamos escutar o Evangelho de São João, capítulo 10, versículo de 22 a 30. Proclamação do Evangelho de São João, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, no capítulo 10, do versículo 22 ao 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, diz-no abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Então,
vamos dar uma repassada nessa liturgia, ponto por ponto, para a gente saber onde se entrelaça. Porque nada é por um acaso dentro da igreja. Tudo tem um sentido. A primeira leitura, a liturgia, elas se completam em cada tempo que vivemos dentro da igreja, dentro do ano litúrgico. Quando a igreja nos apresenta uma leitura e o evangelho, uma quer completar o sentido da outra. A primeira leitura, ela nos mostra como a perseguição depois de Pentecostes, depois que Jesus ressuscitou e depois que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e eles começaram a pregar, ela nos mostra que após a perseguição, os discípulos se dispersaram, muitos saíram de Jerusalém. Não por vontade própria, mas pela força dos acontecimentos, pela perseguição. E é justamente nesse contexto, né, que eles começaram a falar de Jesus não somente para qualquer pessoa, e não com atitudes de propaganda, de mostrar uma coisa vazia, mas com quem anuncia uma presença viva, de uma certeza. Então, o texto da primeira leitura, ele é muito concreto. Eles saíram e chegaram numa região que eles nunca tinham ido, que era a região da Fenícia, de Chipre, da Antioquia. E anunciaram o Senhor Jesus naquela região. E diz ainda, a primeira leitura, o texto, que a mão do Senhor estava com eles. Então, tudo que eles faziam em nome de Jesus era confirmado através do Espírito Santo. As suas mensagens eram confirmadas. E um grande número de pessoas daquela região se tornou-se crentes e voltaram-se ao Senhor. Começaram a acreditar em Deus, começaram a ter fé. Então, a gente pode reparar que a fé, ela não cresceu assim, apesar das dificuldades, apenas como uma coisa de sorte. Ah, eles deram muita sorte. Não, ela cresceu porque houve a abertura daquele povo ao agir de Deus. Eles abriram o coração, abriram os ouvidos, deixaram entrar, como diz São Paulo. A fé, a gente adquire a fé pelo ouvido, através de oração, da palavra de Deus. Então, essa fé, essa abertura que aquele povo deu para Deus, ela fez a fé crescer, tanto dos apóstolos como de quem escutava, e a persistência no essencial, na palavra, naquilo que eles testemunharam. Quando a comunidade lá de Jerusalém ficou sabendo que o povo daquela região, né, estava acolhendo a palavra, estava recebendo a notícia de Jesus Cristo, eles precisavam enviar alguém lá para confirmar aquilo tudo. Uma pessoa de fé, uma pessoa mais presente. Então pegaram Barnabé, que era um homem justo, de fé, e enviaram. Quando ele chegou lá, né, e viu aquela graça de Deus crescendo, a graça de Deus se espalhando, né, e viu aquele resultado, ele começou a exortar, a pedir aos fiéis que tinham aceitado o Senhor uma firmeza. Não vacile na sua fé.
Fiquem firmes. Sejam firmes de coração. Sejam perseverantes. Essa foi a mensagem de Barnabé. E o resultado começou a aparecer. Um grande número de pessoas começou a chegar, a ser conduzido pelo Senhor. Então, o que ele fez? Lá era uma região onde a língua, o idioma fluente era grego. Ele vai até Tarsus, busca Saulo, né, que tinha convertido, volta, e Saulo, como dominava o idioma, começou a pregar para o povo, e os dois ficaram naquela região ali, espalhando a boa notícia, a boa nova, por mais de um ano, assim nos diz a palavra. Depois a história, ela dá uns detalhes profundamente a vida da igreja, dessa igreja que nós fazemos parte hoje, graças a esse trabalho que foi feito lá. Por isso, nós temos o privilégio de fazer parte dessa igreja, pela sucessão apostólica, que começou com os apóstolos, a fé dos apóstolos, ela vive até hoje dentro da nossa igreja. Então, por um ano eles ficaram lá, espalharam tudo. Ali que os discípulos começaram a ser chamados de cristão. Por eles não chamar como os judeus são conhecidos judeus, porque quando eles saíram do Egito, a grande maioria era da tribo de Judá, e o pessoal, quando eles chegavam, eles começavam a chegaram os judeus. Chegaram os judeus, passaram a ser judeus. E os cristãos, praticamente da mesma forma, naquela região da Cilícia, da Antioquia, ali de Chipre, o povo começaram a chamá-los de cristão. E ali todos começaram a divulgar essa palavra cristão, e vem até hoje. O nome cristão, ele nasce de uma comunidade que escuta, ensina, permanece no caminho. O cristão não foge das suas responsabilidades. Ele permanece no caminho. Mesmo quando o mundo nos empurra para a dispersão, quando o mundo tenta nos engolir com falsas promessas, nós continuamos perseverantes. Então, isso que aconteceu com os discípulos, os primeiros apóstolos, que nos deu o privilégio de estar nessa igreja hoje, né? E a gente pode notar que no Evangelho, Jesus está lá em Jerusalém, depois que ele fez a multiplicação do pão, ele atravessou, voltou, os judeus pressionando ele para saber se ele era realmente o Messias. Aí no capítulo 6 de São João, ele narra o discurso do pão da vida, que Jesus falou sobre o pão da vida. Quem tem que comer a minha carne, beber o meu sangue, para permanecer em mim, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse discurso ecoou. E como era de praxe, Jesus sempre subia ao templo nas datas de solenidades daquela época, vamos colocar assim, né? Nas datas de preceito daquela época. Ele sempre ia. E esta festa que tinha lá, da dedicação do templo, era uma delas. Então, Jesus estava lá em Jerusalém durante essa festa. E o clima de pergunta e tensão não acabou. Os judeus que estavam lá
com Jesus fazendo aqueles sinais, os sinais da multiplicação de tudo, eles começaram, né, pressionar Jesus para que ele se declarasse com clareza que ele era o Messias. Mas Jesus, ele responde algo que muda tudo. Muda o centro da conversa deles. Não é apenas sobre provas externas, é sobre pertencimento e escuta. Jesus disse: as minhas ovelhas me escutam a minha voz, elas me seguem. Então, eu lhes dou a vida eterna. Aquele que para escutar a Jesus, o segue. E aquele que o segue ganha de herança a vida eterna. E ele acrescenta nessa promessa que ele fala com o judeu, né? E uma promessa carregada de segurança, de firmeza. Ninguém as arrebatará da minha mão. Ele tem tanta certeza que quem escuta, quem segue a ele, ele vai dar a vida eterna, e por mais que tentam, não vão conseguir tirar das mãos dele. Portanto, nessas duas leituras existe um ponto em comum que a gente pode falar. Em Atos, a comunidade aprende a permanecer na fé e anunciar com perseverança. Eles escutaram a voz de Jesus, seguiram Jesus, permaneceram na fé dentro daquela diversidade de perseguição, de calúnias, de muita coisa. Eles permaneceram fiéis e anunciavam com perseverança. Esse é o ponto. No Evangelho, Jesus mostra que permanecer nele, permanecer fiel a ele, a sua palavra, tem a raiz na escuta. Primeiro nós temos que escutar, né? E depois a gente segue para permanecer. E Jesus disse: quem é do Senhor reconhece a minha voz. Quem são meus reconhece a minha voz. E quem é de Deus reconhece a voz dele e segue. Então, pense, vamos pensar juntos. Numa semente que a gente vai plantar, ou planta ou deixa cair por um acaso no quintal, no meio. Se aquela semente, ela cai ali e tem água e tem o sol, aquela semente, a terra pode estar sem adubo, sem esterco, aquela terra pode estar meia árida, mas se vier a água e o sol, aquela semente vai brotar. Até nos admira quando a gente passa e olha uma planta num local e fala assim, mas como essa planta nasceu aqui? Como deu vida? Né? Uma coisa mal plantada, por um acaso apareceu. É a mão de Deus. Né? Se receber água, se receber sol e o tempo, ela cria vida onde não há vida. Então, algo semelhante assim aconteceu lá com a comunidade de Antioquia, lá de Chipre. Eles foram para lá, uma terra árida, onde não tinha nada. Mas eles tinham o sol, eles tinham a água da viva, eles tinham o sol
do Espírito Santo. Então, além da perseguição que dispersou as pessoas, não apagou deles a sua fé. Eles colocavam dentro do seu caminho, do seu movimento, Jesus, o Senhor estava com eles. O anúncio acontece no caminho. Eles vão caminhando, eles não param. Eles vão se deslocando. E todo lugar que eles passam, e deixam regrado a palavra do Senhor. Né? Aquelas, na vida real deles ali, do dia a dia, do sofrimento, na dispersão, eles não deixaram morrer a fé. E depois vem, né, o Evangelho também. Jesus não promete uma vida sem perguntas. Nós sempre vamos ser perguntados, nós sempre vamos ser questionados quando você segue Jesus. Ele promete algo muito mais profundo. Ele promete um pastor que conhece as suas ovelhas e dá a vida eterna para elas. De forma que nada, nenhuma tribulação, nenhuma pergunta, nenhuma calúnia, nenhuma pressão vai tirar você da mão de Jesus. Em muitos dias a gente tenta resolver tudo no impulso. A gente, medo que vira ansiedade, ansiedade que vira, né, uma reação que vira culpa, e uma culpa que vira um cansaço tremendo. Já não aguento mais, já me dá vontade de explodir, de sair e tal. Mas Jesus, ele tem outra dinâmica para isso. As ovelhas escutam, depois segue. Escutar é a ordem interior de cada um de nós. E aprender é parar de perguntar. E aí, não fica questionando muito, mas pare e pergunte a pessoa certa, a Jesus. Senhor, o que a tua voz está me dizendo hoje? Dentro da tribulação, dentro da dispersão, quando eu paro e faço a pergunta sem questionamento, a pergunta certa é essa: Senhor, o que a tua voz está me fazendo hoje? Porque às vezes a gente para e pergunta, questiona: por que eu? Por que tudo acontece comigo? Não é questionar, é perguntar de forma que a sua resposta será ouvida. Então a gente tem que ter isso na nossa vida. Né? Lá em Atos, as pessoas esperavam uma condição perfeita. Elas minto. Lá em Atos, no meio daquela multidão, eles não esperavam uma condição perfeita para anunciar o Evangelho. Eles anunciavam na condição que eles estavam. Então, a gente tem que ser assim também. A fé, ela torna capaz de falar do Senhor Jesus Cristo em qualquer lugar. Mesmo em novos ambientes. Às vezes, a gente tem vergonha de falar sobre Jesus Cristo num ambiente que a gente não conhece. Até mesmo dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente fica com medo. E a fé, ela tira esse medo. Ela não deixa a gente ter medo de expor Jesus Cristo como nosso Senhor. Deus, ele transforma qualquer ambiente, qualquer dos seus deslocamentos em oportunidade de encontro.
Às vezes eu estou num ambiente que não exala nada de Deus. Mas como eu tenho fé, eu consigo mudar aquele ambiente e começar a falar de Deus na primeira oportunidade que eu tenho. E as pessoas sentem isso, né? Então, a gente tem que parar todos os dias, no mínimo 5 minutos, antes de decidir, antes de responder, antes de consumir conteúdos inúteis. Faça um silêncio. Vamos, né? E pergunte, sem questionar. Pergunte, nesse silêncio: Jesus, que parte da tua voz eu preciso reconhecer hoje? Como uma ovelha que reconhece a voz de Jesus. Né? Baseie a sua pergunta naquela promessa: as minhas ovelhas me escutam. A gente consegue fazer isso se a gente para por 5 minutos. Né? Onde você precisa permanecer firme? A gente pensa, onde eu preciso permanecer firme na minha fé, na minha vida. Pode ser na fidelidade no meu trabalho, no meu estudo, no cuidado com a minha família, na perseverança em uma prática de oração. Preciso orar mais. Né? Então, isto é permanecer na fé, é parar para escutar a voz de Jesus. Pergunte a Ele onde eu preciso reconhecer a sua voz, que parte da minha vida, dentro da minha família, dentro do meu trabalho, né? Dentro do meu ambiente de comunidade. Escolha um gesto para as pessoas saberem que você está mudando, está levando uma vida de cristão, está perseverando. Vá mais às orações, adore mais o Santíssimo Sacramento. Que a liturgia de hoje já nos coloca diante de 2 certezas. Jesus dá a vida eterna e ninguém arrebata quem é dele. Então a gente pede que o Senhor faça do nosso coração um monte Sião para Jesus. Um lugar onde Ele regra. E esse monte Sião é o Santíssimo Sacramento hoje, dentro da nossa igreja. Para que eu consiga, no meu modo concreto de viver, transformar a figura de Jesus em um hábito na minha vida. E as pessoas começam a perceber algo de Cristo em mim. É isso que essa primeira leitura e o Evangelho nos traz. Lá no início eu falei. Dentro dessas 2 leituras que ouvimos, o complemento é: Jesus, bom pastor, faz-me ouvir a tua voz quando eu estiver ansioso. Sustenta a minha esperança quando eu me perder. Guia os meus passos. Dá-me perseverança como os fiéis. Me deixa fiel à tua graça. E torna-me missionário onde eu estiver. Isto é o centro dessa liturgia de hoje.
É o que eu tenho que pedir para Jesus e é o que eu tenho que dar para Ele. Escutar, aprender e anunciar. Amém? Então, para a gente terminar esse momento, mais uma vez, vamos rezar o terço da misericórdia. Vamos colocar no coração misericordioso de Jesus tudo que nos afasta dele, para que ele nos atraia, que a sua misericórdia nos leve de volta a nós, a nossa família, a nossa comunidade. Vamos rezar esse terço pensando nisso. A cada dezena, vamos colocar na mão de Jesus misericordioso uma porção da nossa vida diária. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó sangue e água, que jorrasse do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrasse do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nessa primeira dezena, nós vamos pedir pela fidelidade de quem escuta a voz do bom pastor, para que eu e minha família permanecemos fiéis, escutando a voz de Cristo e não deixando afastar pelo medo, dispersão ou cansaço. Vamos pedir a Jesus, eterno Pai, não olhe para os meus pecados, olhe para a confiança que deposito na tua bondade infinita. Receba-nos no coração misericordioso de Jesus e não deixa-nos escapar. Pela tua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nessa segunda dezena, vamos rezar pelos fiéis e devotos, todos nós, para que perseveramos com consolação no caminho da cruz. Não é fácil, mas precisamos perseverar, para que os cristãos, todos os cristãos, perseverem. E mesmo as provações sejam consolação para os outros no Senhor. E sustente a fé com devoção constante. Jesus, acolhe em teu coração, Senhor, o rebanho fiel. Derrama a tua graça sobre nós e não nos deixe fugir da tua misericórdia. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nessa terceira dezena, vamos lembrar dos sacerdotes, dos religiosos e pelo anúncio da misericórdia, que é a missão da igreja. Para que os sacerdotes e consagrados recebam a graça e se tornem instrumentos vivos da misericórdia, capazes de guiar outros com as obras da misericórdia. Que eles recebam isso na sua missão. Jesus, aumenta a graça em nós e faz com que nós possamos praticar obras dignas de misericórdia, para que o teu povo glorifique o Pai da misericórdia. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nessa quarta dezena agora, nós vamos rezar pelos que ainda não conhecem a Jesus, para que a misericórdia os alcance aquelas pessoas que estão longe, né? Para aqueles que ainda não conhecem, sejam alcançados pela graça. Chega a luz do Evangelho até eles e aprendam a confiar com amor no coração misericordioso de Jesus. Jesus, luz do mundo, ilumina as almas que ainda não te conhecem. Conduz para dentro do teu coração misericordioso e não permita que se percam. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nessa quinta e última dezena, vamos rezar pela unidade e conversão, para que essas feridas da igreja sejam curadas, para que as pessoas que brigam dentro do ambiente santo sejam curadas, para que a misericórdia conduza à unidade os que estão divididos e para que erros e rupturas sejam vencidos pela luz de Cristo. Jesus, o Senhor que é médico dos feridos, aproxima as almas, Senhor, que vivem na separação e traz de volta a unidade da igreja, curando o que se resgatou e ressarcindo a confiança na misericórdia. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro.
Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Assim, mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos esse momento de reflexão da liturgia diária, nessa quarta semana da Páscoa. Rezamos o terço da misericórdia. Vamos ouvir um trecho do diário de Santa Faustina que eu escolhi hoje, que está no 1474, que faz essa ligação. E depois, nas orações finais, nós vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, para o Santo Padre o Papa, encerrando com uma Salve Rainha. Amém? Então, ouçamos, está no Diário de Santa Faustina, no número de 1474. Muitas vezes peço ao Senhor que ilumine minha mente pela fé. Expresso isso ao Senhor nessas palavras. Jesus, dai-me inteligência, um grande intelecto, unicamente para conhecer melhor, porque quanto melhor vos conhecer, tanto mais ardente vos amarei. Ó Jesus, peço-vos um intelecto poderoso para que entenda as divinas elevações espirituais. Ó Jesus, dai-me um intelecto penetrante com o qual possa chegar a conhecer a vossa essência divina e a vossa vida íntima trina. Capacitai minha mente através de uma especial graça vossa. Embora saiba da capacidade da mente pela graça que me dá a Igreja, existe um grande tesouro de graça que vós, Senhor, concedei a pedido nosso. E se o meu pedido não vos agrada, peço-vos, não me dei a inclinação para uma tal oração. Essa é a conversa e um pedido de Santa Faustina, que deveria ser todo nosso, um intelecto para conhecer Jesus. E se os nossos pedidos não agradam a Ele, que Ele não dê nada, que a gente peça nas orações. Então, pedindo a Ele que fortaleça a nossa igreja, que ilumine, que continue o Espírito Santo nos guiando através do Santo Padre o Papa, vamos rezar por ele. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrima. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Aquela promessa que Ele nunca vai deixar ninguém nos resgatar da mão dele. E assim encerramos por hoje.
que todos nós ficamos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e no amor de Maria. E até agora, quinta-feira. Amanhã, quarta, temos missa e adoração e voltamos aqui na quinta, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.